Amém? Graças a Deus. Estamos aí no ar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. São 19 horas e 34 minutos. Estamos aí. Muita gente aí nos assistindo. No momento não, né? Mas a graça e a paz para todos vocês. Que Deus continue aí enchendo o coração de cada um de vocês de todo o amor, de toda a graça, de toda a alegria. Ministério Nova Sião aí, com o irmão José no domingo, trazendo essa live aqui para vocês. Um novo cenário, né? Aqui na minha residência, sentadinho, trazendo para vocês o melhor da graça de Deus. Amém? Pois é esta graça a qual nós estamos debaixo dela, sobre o único, né? O pastor que é Cristo. Amém? Estamos aqui, como sempre temos falado para vocês, que nós não estamos aqui para pregar a homem, para agradar a homem ou a quem quer que seja. Estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus, pois é Ele que é o único e suficiente Deus nas nossas vidas. Amém? Então, o tema da nossa mensagem de hoje é Graça, a verdadeira igreja e a sua função. Amém? Este é o tema de hoje, a qual nós vamos aqui juntos aprendermos de Cristo. Amém? Então, antes de começar aqui a explanar a mensagem, amados irmãos, deixa eu mandar aqui as saudações aos nossos amados irmãos aí no grupo do WhatsApp, Conhecendo a Graça, os nossos amados irmãos que têm nos assistido aí todos os sábados, né? Com o Ministério Nova Sião completo aí, louvando a Deus, e o irmão Deraldino trazendo aí a palavra. Nós juntos formamos o corpo de Cristo, amém? A igreja gloriosa, a verdadeira igreja de Cristo, amém? E hoje nós vamos aprender justamente um pouco, né, a respeito deste tema, para que fique claro para os menos esclarecidos. E também a graça e a paz aos nossos irmãos aqui em Sobradinho, também que tem nos acompanhado, tem sempre aí dado crédito à palavra de Deus, à graça do nosso Deus. Amém? Então, sem mais conversa, se eu esqueci de falar nome aqui de alguém ou de qualquer outro local, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, o nosso versículo inicial da nossa mensagem de hoje está no livro de Apocalipse. Amém? Apocalipse, capítulo 21, no versículo 2. Graças a Deus, na Nova Versão Internacional. Amém? Vamos ler, para que fique claro, para que a gente entenda, compreenda. Olha só, leia comigo, Apocalipse, capítulo 21, no versículo 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Amém? Vamos fazer aqui uma confissão de fé sobre esta palavra, para que a gente entenda e compreenda. Graças a Deus. Então, vamos agradecer a Deus. Eterno Deus e soberano Senhor, neste momento diante do Senhor, diante da Tua presença maravilhosa, a qual nunca saímos dela. Neste momento eu te agradeço por cada momento vivido, por cada segundo. Te agradeço, meu Pai, e recebo também no meu espírito a cada irmão em Cristo, aqueles, meu Pai, também que ainda estão caminhando na fé, que ainda estão conhecendo, meu Pai, o desenvolver da graça, a libertação da sua mente, pois neste momento eu sou grato ao Senhor por estar aqui juntamente com os irmãos aqui presentes e com os nossos amados irmãos que vão nos assistir ou aquele que já está nos assistindo. E nesta noite o Espírito de Deus que em cada um de nós habita, encha cada um de vocês do amor, da mansidão, da longanimidade, da
maravilhosa presença de Deus, pois Ele é digno de todo louvor, digno de toda adoração e exaltação. Amém? Quem crê, diga amém, diga assim seja. Amém? Graças a Deus. Então, vamos lá. Como vimos aqui em Apocalipse, né? Que muitos aí, tem muita gente que espera acontecer o Apocalipse. Espera acontecer os feitos do Apocalipse. Mas, desde já eu já adianto a você que pensa dessa forma, que lê o livro de Apocalipse como se fosse ainda acontecer. Digo a você que já aconteceu. Amém? João, quando viu, né, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu como uma noiva, né, adornada para o seu marido. E hoje, graças a Deus, amados irmãos, não somos mais noiva de Cristo, não é verdade? Hoje nós somos o quê? Esposos e esposas de Cristo. Amém? Por quê? Porque se cumpriu, amado. Quando a palavra diz que João viu descer do céu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu como uma noiva adornada, isso, amados irmãos, era a graça de Deus ali se concluindo na vida daquele povo, que Jesus teria que ser crucificado. Para quê? Para que cada um daqueles irmãos, amém, justos, fossem alcançados pela graça de Deus. E foram, graças a Deus, foram muitos, né? Ali no feito da cruz, como sempre tenho dito a vocês, amados, que Cristo, ele não morreu por todos. Amém? Como tem muita gente até hoje que abre a sua boca e diz, mas Jesus morreu por todos nós. Não, Jesus morreu por alguns, por aqueles justos, aqueles que eram considerados por Deus homens íntegros, justos e temente a Deus. Amém? Então, amados irmãos, esta ideia da noiva, né, da nova Jerusalém, que muitos têm uma visão ainda, né, obscura sobre o livro de Apocalipse, que muitos até hoje, quando abre o Velho Pacto, pensa e lê dessa forma, que o Apocalipse ainda vai acontecer. E tem muito irmão por aí afora esperando acontecer o fim do mundo, que este mundo vai acabar, que o fim está próximo. Mas, amado, quando se diz que o fim está próximo, mas o fim que Jesus falava e os profetas, né, principalmente os do Velho Pacto, até que chegou a graça dada a Paulo por Deus, os irmãos esperavam um fim, aonde todo olho veria, né, Jesus vir sobre as nuvens com o seu poder e glória. E digo para você que ele veio. Amém? Isso aconteceu no ano 70. Não foi no ano 1970 não. Amém, amados? Foi no ano 70. Amém? Jesus veio ali, cumpriu-se a profecia que ele dizia que não ia ficar pedra sobre aquele templo, e realmente não ficou. E o que acontece? E muitos daqueles que existiam naquela época conseguiram ver isso, a destruição de Jerusalém. Amém? Onde o templo caiu, onde muitos, né, foram expulsos, outros foram mortos, outros fugiram, porque a desolação foi muito grande. Mas isso hoje não vem o caso, nós não vamos aqui tratar da história, amém? Do que aconteceu com Jerusalém. Graças a Deus. Então, para que fique claro, quando se falava que o fim estava próximo, era o fim de quê? Do mundo? O fim da lei, amém? Que estava ali se cumprindo as profecias de Jesus Cristo, amém? As profecias de Jesus de Nazaré, quando o fim do mundo estava próximo. Então, o mundo para aquelas pessoas naquela época da primeira igreja estava próximo e teve o seu fim.
Até então a população naquela época não era muito grande, não era numerosa como hoje, como foi feita a promessa a Abraão, né? Que a sua descendência seria como a areia da praia e como estrelas no céu. Amém? Até então, naquela igreja primitiva, não acontecera isso no momento. Amém? Então, para que fique clara essa parte. Graças a Deus, vamos continuar. Atos, por favor, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, por favor. Quem encontrou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 24. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém? Olha só. E muitos, amados, até hoje, né? Como eu tenho dito a vocês aqui nas nossas lives, tem pessoas aí que, quando lê o livro de Apocalipse, se desespera com os acontecimentos feitos, né? Mas que tudo isso se cumpriu, amado. Todas essas coisas se cumpriram. Amém? E a igreja de Cristo verdadeira, amém? São quem? Vidas. Vamos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha só, nós estamos falando da igreja de Cristo. Quando nós vemos lá, né, no livro de Apocalipse, que João disse que via descer do céu a nova Jerusalém, como a noiva adornada, né, para o seu marido. E aqui, como nós estamos falando a respeito de templo, o templo físico, amados irmãos, entre quatro paredes, não é a casa de Deus. Isso nós temos dito sempre e vemos alertando aos irmãos que não têm o entendimento da graça de Deus no momento, que vidas que são templos, que são igrejas, amém? A igreja de Cristo. Não existe essa que a igreja de quatro paredes é o local para que você adore, para que você, para que você busque a Deus, para que você... Não. E também lembrando, amados irmãos, que nós não somos contra aos amados irmãos que se reúnem, mas que faça uma reunião, a qual os amados irmãos aprendam e tenham conhecimento do que é lei e do que é graça, para que não entre ali naquele local os feitos da lei. Sim, a lei foi boa, teve ali a sua, né, duração, teve sim a sua glória, como sempre temos falado, mas porém, amado, por um pouco de tempo, porque se a lei fosse tão boa como realmente fora escrita, não precisaria que Jesus tivesse sido crucificado. E os próprios daquela época, que se diziam os conhecedores, né? Os homens cultos que tinham ali nas mãos as respostas para tudo na lei, mas aqueles homens foram primeiro a crucificar a Jesus, a condenar a Jesus à morte de cruz. Por isso que Jesus dizia para aqueles homens que se eles conhecessem a Abraão, eles também conheceriam a ele. E se eles conhecessem a Abraão, eles não o crucificariam. Pelo contrário, eles deixavam que ele vivesse, né? Porque eles dizem, nós temos por pai Abraão, e tu quem és? Jesus dizia a eles, sim, verdadeiramente Abraão é o pai da fé, né? Mas não em carne e sangue, como muitos pensam que descendência, não, mas eu sou da descendência de Abraão. Não, irmão, nós somos filhos de Abraão pela fé
pela promessa, né, da fé a qual foi dada. E essa ideia, amado, da igreja, como muitos pensam, que a igreja é em quatro paredes, que você tem que formar ali grupos de pessoas e cada uma com CNPJ, e cada uma com a sua doutrina, e cada uma com a sua maneira de ser. Isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Amém? Em graça, amados irmãos, é para que nos reunimos, que cada um se reúna, sim, mas como era antes, como era feito, como o apóstolo Paulo fazia nas casas, como hoje eu estou aqui, congregando com minha família em casa, fazendo as reunião essa racional, de conhecimento, abrindo a mente, amém? Hoje as pessoas têm que deixar de ser escravos, amados irmãos, do sistema e abrir a mente, ser uma pessoa íntegra, culta, conhecer, para que adquira conhecimento na graça de Deus cada dia mais, para que não se envolva com as coisas do sistema religioso e confunde as coisas, confunde tudo. Não sabe o que é lei, não sabe o que é graça, não sabe o que é para os nossos dias e confunde tudo, faz uma mistura só. Nós vamos ver isso na palavra. Tem até zelo, mas um zelo sem entendimento. Ensina aos amados irmãos, a igreja verdadeira de Cristo, amados irmãos, como sempre tenho dito, não precisa comer pão e beber suco para a comunhão com Deus, ou até mesmo participar de rudimentos, de campanhas, de propósitos, de votos, de tirar 10% do seu salário e entregar na mão do, entre aspas, né, do sacerdote, como muitos dizem, do pastor, porque pastor é dom, amado. Título não quer dizer nada. E o que mais nós vemos por aí é homens intitulando homens, e formando e abrindo cada dia mais igrejas e mais igrejas, entre aspas, né, em quatro paredes, porque a igreja verdadeira somos nós. Hoje nós somos a esposa de Cristo, não vivemos mais como noiva, como muitos até hoje pregam aos seus amados irmãos, aos seus ouvintes, que somos a noiva. Não é verdade? Mas não, amados. Nós somos esposos e esposas de Cristo. Amém? Cristo já ressuscitou, graças a Deus. 1 Coríntios, amém? 1 aos Coríntios, capítulo 31, por favor. 1 Coríntios, capítulo 31. Perdão, amados. É 1 Coríntios, capítulo 16. Amém? 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo... Graças a Deus, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Amém? Aqui Paulo fazendo a saudação às igrejas. Mas que igreja era essa? Qual as igrejas que ele estava saudando? Olha só o que ele dizia. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Ele, né, dizendo: Aquila e Priscila os saudam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Olha só, tá vendo? Paulo saudando a igreja. E quem era a igreja? Qual a igreja que ele estava saudando? As pessoas, vidas. E você vê aqui que ele dizia: saldo a irmã e o irmão fulano, e a igreja que se reúne na sua casa. Amados, que isso fique bem claro nas nossas mentes, né? E na mente daquele que não consegue compreender que a igreja de Cristo é Ele. Que ele não precisa participar de campanhas, de propósito, de rudimentos, de nada dessas coisas. Como hoje é domingo, né? Hoje é o segundo domingo do mês, se não me engano. Acredito que seja.
E o que acontece? Hoje muitos se reúnem para comer pão e beber suco. E ainda mais, ainda fazem ali orações incessantes, orações demoradas, em busca do Espírito Santo. Amados, nós temos que abrir a mente, amém? Nos libertar para o entendimento da graça de Cristo. Não tem precisão, como sempre falo aqui, de você buscar o que já está dentro de você, amado. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja verdadeira. O único templo. O templo, né? Nós não somos os templos. O único templo é um só, é Cristo. O corpo de Cristo somos nós. Amém? Vidas. Para com esse movimento de ganhar, né? Tirar proveito da situação. Por quê? O sistema religioso, como sempre falo para os amados irmãos, nem faz Páscoa e nem faz uma ceia decente. Eles criaram, né, no próprio pensamento, no seu próprio entendimento, que eles poderiam lucrar com isso e fazer algo para que as pessoas se chegassem a Deus, mas da maneira errada, amado. Porque se nós formos para a palavra de Deus, como está lá, Jesus fez a última ceia, né, que foi a última Páscoa dele com os seus discípulos, e ali a igreja, que era ali os discípulos junto com ele, era para que eles fizessem até que ele viesse. Amém, amados? E Jesus veio, só não enxerga quem não quer, amado. Mas ficam muitos aí tirando proveito da situação, ainda abrem a boca e diz: olha, tal dia vai ser a Santa Ceia do Senhor. Você não venha para a casa de Deus de qualquer jeito. Traga o seu melhor para a casa de Deus. Traga o que você puder, faça um esforço. Mas não deixe de trazer uma oferta, não deixe de fazer isso. E outra, amados irmãos, para quê? Amados, muitos dizem por aí que é inveja do crescimento dos outros, que é inveja da fortuna dos outros. Não é não, amado. Muitos por aí estão enriquecendo, construindo mansões, comprando carros luxuosos, apartamentos luxuosos. Tem pessoas, tem vidas, tem igrejas de Cristo, né? Verdadeiras igrejas, vidas precisando de ajuda, precisando do alimento. Sempre tenho dito isso aos amados irmãos: se você pode ajudar alguém, se é com 10%, se é com... não importa o valor que você possa ajudar uma pessoa. Se você vê alguém passando necessidade, vai lá, ajuda o necessitado. Ah, irmão José, então eu vou levar o dízimo aí na sua casa porque eu quero devolver meu dízimo aí. Não, amado, não precisamos do seu dinheiro. Nem Cristo, amém? Jesus não precisa de dinheiro. Jesus não precisa do homem para nada, para que isso fique bem claro, amado. Essa ideia que as igrejas, entre aspas, né, entre quatro paredes, criaram, de você contribuir com 10%. Ah, não, mas é para a obra de Deus, é para os trabalhos missionários. Amados irmãos, todos aqueles que estão em graça, amados irmãos, já receberam de Deus a dádiva de Deus. Tudo temos, de nada temos falta. E nem tampouco, nenhuma igreja de Cristo necessita de nada. Deus sabe de tudo. Ele sabe do que nós sentimos falta. Ah, não, mas tem outros países lá fora que precisam ser evangelizados. E aí a missão e os missionários que a gente manda para fora precisa do dinheiro. Sim, Deus mandou. Você sentiu de Deus? Foi Deus que tocou no seu coração, falou com você diretamente e disse: vá. Porque se foi de Deus, amados irmãos, não importa se vai precisar de dinheiro, como que vai ser. Deus dá um jeito. Se você não lembra, quando as coisas aconteciam por intermédio de anjos, os profetas de Deus, eles eram transportados de um lugar para outro.
Amém? Automaticamente, de repente, aquela pessoa estava num lugar e de repente aparecia em outro. Amém? Quem fazia isso? Deus, amados. E hoje, essa ideia que muitos, adotaram para enriquecerem, amados irmãos. Nada contra com quem tira 10% do que é seu, tira porque está enganado, sendo lubriado, pensando que o que entra, o que você contribui, vai fazer a diferença na sua vida. Pelo contrário, você está tirando o sustento da boca do seu filho para sustentar uma ideia totalmente errada, totalmente contra a palavra de Deus. E sempre a igreja de Cristo, que são vidas, quem é a igreja? Somos nós. Então, se é para trazer todos os dízimos à casa do tesouro, a casa de Deus somos nós. Primeiro eu, amados irmãos, casa de Deus. Depois o próximo, para que assim a gente ajude uns aos outros. Mas essa ideia, como eu passei, como sempre tenho dito a vocês isso e vou sempre dizer, passei 10 anos, amados irmãos, da minha vida, dentro de um ministério do sistema, que eu pensava que o que eu estava fazendo era certo. Quando realmente descobri na palavra de Deus que não tem nada a ver você tirar 10% do teu salário, que naquela época os amados irmãos plantavam e colhiam, e era anualmente eles tiravam, amém? Ali uma parte do que colhiam, do que plantaram, e levava aos apóstolos lá no templo. Para quê? Para ajudar. E ali era para mantimento de quem? De quem estava lá, amado, no templo, que era os levitas, os sacerdotes e todos aqueles que tinham lá para ajudar o órfão, para ajudar a viúva, os necessitados, os carentes. E você vê isso hoje aonde? Qual é a igreja de Cristo? Vidas que precisa por aí, que tem muitos precisando, que esses homens financeiramente bem ajudam. Amados, sabe o que é que eles fazem para calar a boca de muitos amados irmãos que estão lá dentro? Eles olha, tal dia nós vamos se reunir todo mundo, vamos sair pedindo alimento para a gente fazer uma cesta básica para ajudar fulano, para ajudar ciclano, mas não diz assim, olha, entrou X valor de dízimo e de oferta, nós vamos pegar esse dízimo, essas ofertas que entraram, e nós vamos no mercado aí, vamos comprar alimentos para a gente fazer essa distribuição para as pessoas carentes. Todo mês nós vamos fazer isso. Não faz, amado. Sabe por que não faz? Porque eles dizem o seguinte na mente deles: nós não temos obrigação. Eles trazem porque quer. A gente pede, se eles trouxerem, amém. Se eles não trouxerem, amém também. Amados, digo para você que a igreja verdadeira de Cristo, ele não tem pastor homem. Amém? E nem tem líder homem. A liderança é Cristo. O pastor, o único pastor. E o único pastor que eu, José Ferreira, digo para vocês que eu tenho carinho, amor, consideração, é Cristo. Pastor homem com título, tenho ali o respeito. Respeito, não vou ali desacatá-lo. Pelo contrário, vou instruir na palavra para que ele aprenda também e abra a mente e abra os olhos para que tenha um entendimento. Amém? Continuando a nossa leitura, agora Tessalonicenses, por favor, capítulo 5, graças a Deus, capítulo 5, no versículo 5. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Está vendo? Por que o apóstolo estava dizendo essas coisas? Para que não durmam, para que fiquem atentos. Por quê? Porque o que há muito, meu irmão, são pessoas dessa forma, desatentos, desapercebidos, fracos de mente, amém? Com o coração cheio de mágoa, de rancor, com pensamentos ruins, e gostam de ouvir conversas bonitas, histórias,
Porque quando esses homens, amados irmãos, que carregam o título de pastor, abrem a Bíblia, eles gostam de contar uma historinha, né? Para os amados irmãos, para que os irmãos fiquem ali atônitos com aquela história, com aquela conversa bonita, mas o coração está distante de Deus. Adoram a Deus com os lábios e os corações distantes de Deus. Amém? Estão atrás de lucros e não de pregar o Evangelho. Porque sempre disse, amado, e vou dizer a você, não precisa de nenhum centavo, nenhum dinheiro sequer para pregar o Evangelho de Cristo. Ah, mas o que entra aqui é para a gente manter a obra de Deus, para a gente manter a casa. Quem é que vai pagar o aluguel? Quem é que vai pagar a água daqui? Quem é que vai pagar a energia? Aí eu vou e digo para você o seguinte, amados irmãos. E quem mandou você alugar um prédio? Foi Deus ou foi você que tomou essa atitude? Amado, o que mais temos aqui na nossa cidade são praças. Amém? O Evangelho de Cristo é para ser pregado em qualquer lugar. Não é simplesmente como eu estou aqui sentado atrás de uma mesa e você aí do outro lado pelo Facebook. Olha só, uma ferramenta boa, não custa nada. Não está me custando nem R$1. Amém? Estar aqui sentado conversando com vocês. Mas esta ideia, amados, de abrir templos, né, entre quatro paredes, amados irmãos, é totalmente desnecessário. É só para ganhar dinheiro. Não, mas a gente cuida de vidas. Amados, quem cuida de vida é Cristo. Quem cuida dos espíritos é Cristo. Ele é o Pai dos espíritos. Amém? Por isso que temos que ter esse cuidado, amado, de mostrar para você que você é a igreja de Cristo. Você é quem tem que estar firme com Deus. Amém? Deus não se afasta de você, nem você consegue se afastar de Deus. Ninguém consegue se afastar de Deus. E quando, como sempre tenho dito a vocês, quando pessoas por aí que dizem, ô irmão José, eu estou afastado de Deus, eu estou afastado da igreja, estou desviado. Eu digo, amado, não diga isso. Você desviou de Deus como? Ele estava vindo em direção a você e você foi para a direita, ele foi para a esquerda? Porque a única forma de desviar de alguém é isso, ou para a direita ou para a esquerda. Amados, em Cristo nós temos que ter o foco, manter o foco sempre para frente. Não tem como, essa ideia quem criou de você se desviar de Deus, ser um desigrejado, foi um sistema religioso. Você é o próprio templo de Cristo, você é a igreja de Cristo. É por isso que o tema que eu trouxe a você é esse, a verdadeira igreja de Cristo e a sua função. Qual é a função da igreja de Cristo? É essa, amado. Prestar solidariedade aos necessitados. Ajudar o próximo como você puder. E não você tirar do que você tem para levar no pé ali na mão do pastor e ele botar a mão sobre aquele envelope e fazer uma oração a Deus e dizer, Deus abra as janelas do céu porque o irmão hoje trouxe o dízimo dele. Amado, isso é só para te enganar. Isso é só para deixar você... Não, irmão, mas eu tenho fé na oração do pastor e não tem na sua. Ah, irmão José, ore por mim. Eu oro sim, em espírito. Devemos orar um pelos outros em agradecimento a Deus. Mas orar a Deus, apresentar você a Deus, a igreja de Cristo, apresentar ela a Deus, a homens, pelo homem, como se Deus não pudesse fazer nada por você. Quer dizer que Deus te deu livre acesso para você orar e agradecer a Ele. Você vai pedir a outro homem, pastor, ore por mim na madrugada. Ô pastor, estou passando uma necessidade grande. Deus não está vendo? Será que Deus está cego? Ou botou uma venda nos olhos que não está vendo a necessidade de ninguém? Mas amado, Deus ele age nas nossas vidas, é de que quando Ele quer, e Ele pode fazer tudo e todas as coisas, mas é de que Ele prover ter misericórdia. Amém? As coisas não acontecem no tempo do homem. Não é simplesmente eu orar a Deus aqui agora. Deus, eu te peço no nome de Jesus, como muitos fazem, né? Que o Senhor abra as portas de emprego, porque amanhã eu vou isso e isso. Não, amados. Se tiver de ser seu, será.
Simplesmente tem muita gente que ora a Deus. Eu digo a você que a sua oração Deus já ouviu. O que você pediu a Deus, Deus já concedeu. Você que não conseguiu enxergar, amado. Não sei o que é que você tem pedido a Deus, mas eu digo para você e garanto no Espírito de Deus que o que você já pediu a Deus, Ele já te concedeu. Basta você crer. Amém? É dessa forma. Mas você viver, amado, enganado pelo homem, pode estar na certeza que a igreja de Cristo, a partir de hoje, você não vai ser mais enganado por ninguém. Amém? Efésios, por favor, abra aí a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 8. Efésios 5, 8. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Olha só. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Olha só. Olha a sua liberdade que Deus está nos dando. Outrora nós éramos trevas. Eu digo nós, né? Entre aspas, mas aqui o apóstolo Paulo se referindo naquela época, àquela igreja primitiva, ele dizia, outrora vós éramos trevas, viviam em trevas, mas agora não. Hoje nós, em graça, nós vivemos na luz, amados irmãos. Não há trevas. Amém? Tudo se fez novo. Hoje tudo está uma maravilha. Amém? Então temos que ter, amados irmãos, esse cuidado. Temos que ser luz do mundo e sal da terra. Nós vamos ver isso na palavra aqui. Amém? Por quê? Se você não é luz, amados, então você é treva. Se você não leva aos amados irmãos, seus amigos, ali quando chegar perto, sentir aquela paz de espírito, aquela alegria, você ser bem tratado, então você não anda na luz, você anda nas trevas. Amém? E como está aqui escrito, não somos mais trevas. Amém? Somos luz. Amém? Vamos lá no livro de Mateus, no Velho Pacto, para a gente ver, no livro histórico, né, de Mateus, onde conta a história do nosso amado Cristo, né, Jesus Cristo de Nazaré, que hoje não é mais Jesus de Nazaré, hoje ele é Cristo ressuscitado. Amém? É este Cristo a qual eu prego a você. Aquele Deus desconhecido, quando Paulo chegou, né, ali no Areópago, e muitos tinham ali, procuravam aquele Deus, e tinha ali altares montados, e Paulo olhava e dizia a eles, vejo que vocês aqui são extremamente religiosos, né? Por quê? Por causa daqueles altares. E quando chegou em um que tinha lá o nome ao Deus desconhecido, e Paulo dizia, é este Deus a qual eu prego, é este Deus desconhecido, que hoje não é mais. Não há, amado, nesta terra, quem não tenha o conhecimento, que não saiba os feitos de Jesus. Amém? Graças a Deus. Mateus, acende bênção. Aqui, Mateus capítulo 5, por favor. Mateus capítulo 5, no versículo 13 e 14. Amém? Vamos lá? Vamos ler? Tem que ler, como diz o nosso amado irmão Deraldino, né? Tem que ler. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-los? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha só, somos o sal da terra e luz do mundo. Temos que dar essa temperança, temos que ter esse tempero, amados irmãos. Abrir os olhos daqueles que ainda estão com venda, com véu nos olhos, para que eles compreendam, amados irmãos, que nós não vivemos mais segundo a lei.
que nós não vivemos mais guardando sábado como fazia aqueles antepassados. Tudo se fez novo. Apesar de que existe por aí muitos ainda, né, que guardam o sábado, que diz que o sábado é do Senhor, que não pode fazer nada no sábado. E Jesus curou aquele homem que há muito tempo esperava ali que o mover das águas para que as suas vistas fossem restauradas. E era um dia de sábado. Tá vendo? Mas muitos desses que guardam sábado, que não trabalham no sábado, né? Eles fazem o quê? Comem, se alimentam de quê? Do trabalho dos outros que trabalham no dia de sábado. Para eles, o sábado, como se fosse, vivendo como se fossem judeus, que para Deus não há mais nem grego, nem judeu, nem livre e nem escravo. De muitos povos ele fez um só povo. Amém? Não precisamos mais guardar sábado. Sábado é lei. Se você vive dessa forma, guardando sábado, lembre-se de uma coisa, que você está totalmente errado e fora da palavra de Deus, fora da graça, destituído da graça de Deus. Amém? Está uma pessoa sem graça. Não pode viver dessa forma. Amém? Vamos ler o versículo 14. Vocês são... Amém? Nós lemos o 13. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Por quê? Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se você prestar atenção, amado, quando a gente vai aqui para o lado da barragem, ou que a gente vai num ponto mais alto aqui da nossa cidade, você consegue ver aquelas luzes, né, do cruzeiro lá brilhando, piscando. Então, você tem que ser essa luz, que de longe as pessoas te vejam e vejam a luz de Cristo, do Espírito brilhando em você. Que quando você chega próximo a alguém, aquela pessoa diz: fulano, senti uma paz quando você vinha ali, me alegrei tanto quando te vi, meu irmão. Mas hoje, amados irmãos, a igreja que muitos, né, pensam e frequentam, hoje mesmo é dia de muitos, está dentro dos templos religiosos, ali fazendo, cada um recebendo uma oportunidade, e muitos estão atrás de quê? De status, de posição, esperando que ali o presidente daquele movimento venha fazer uma unção. Olha, tal dia vai ter unção. Não, amados, nós já fomos ungidos por Deus. Nós não precisamos de unção de homem com óleo. Para quê? Para se apresentar diante de outros homens, para que outros digam: olha, fulano é mais homem de Deus do que eu. Olha só o cargo, a posição que ele está hoje na igreja. Ele hoje é o segundo presidente. E com o melhor salário. Amados, quando esses homens que se dizem de Deus não parar de trabalhar através e ganhando dinheiro com a palavra de Deus, se sustentando através do suor dos outros, amados irmãos, a vida deles nunca vai mudar. Nunca vai mudar, não vai passar daquilo. Amados, para que você seja um cristão íntegro e justo, você tem que trabalhar igual aos outros. Não receber, amados irmãos, para pregar o Evangelho de Cristo, para pregar a palavra de Deus. Estou aqui diante de vocês, mas o que é que eu ganho com isso? Só alegria, amados. A gratidão que tenho a Deus, mas não preciso de R$1 de nenhum de vocês. Não preciso de nenhum centavo sequer dos amados irmãos, nem dos que aqui estão nesse momento, e nem dos amados irmãos que nos assistem pela internet. E quando saímos para louvarmos a Deus e levar o Evangelho da Graça aos amados irmãos de outras localidades, não pedimos, amados irmãos, nem um centavo de ninguém. Se muitos abrissem a mente e trabalhassem dessa forma, pode estar na certeza que teria muito mais cristão. Mas hoje há cristão entre aspas, há muitos atrás disso. De dinheiro, de status, de posição. Amém? Seja o sal da terra e luz
para aqueles que estão ainda em trevas, né? Na mente. A treva é na mente, não é porque aquela pessoa vive numa escuridão. É na mente. Amém? Colossenses, no capítulo 4, por favor. Colossenses, capítulo 4, no versículo 2. Nós vamos ler. Amém? Colossenses, capítulo 4, no versículo 2. Amém? Nós vamos ler até o 6. Olha só, acompanha a leitura comigo. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Olha só, irmão, isso é muito forte, muito interessante, lindo, maravilhoso. O apóstolo Paulo aqui em Colossos, pedindo aos amados irmãos, olha a diferença, amado, de uma oração, pedido de oração, para quê? Para que Deus abra mais portas, não portas de prédios, de templos físicos, não mais portas, amados irmãos, da mente de muitos irmãos, para que assim eles pedindo, orando a Deus, para que muitas mentes fossem renovadas, abrissem o entendimento, para que Deus abrisse o entendimento daqueles a qual por onde ele ia passar, escutassem com amor este evangelho a qual ele estava preso, para que os irmãos orassem, para que outros também, assim como nós recebemos hoje a graça de Deus, outros também tenham o conhecimento. Porque tem muita gente, amados irmãos, que não tem esse conhecimento. E quando estamos aqui pregando, tem muitos que nos assistem, tem muitos que vêm nos visitar e dizem, mas o que vocês estão pregando é novo. Ninguém vai acreditar no que vocês estão dizendo. Engana-se, pois nós não estamos aqui para agradar homens, como sempre tenho dito, né? E não me importa, amados, o que os outros vão pensar, o que vão dizer, se eu estou certo ou errado. O que me importa é o que Deus acha de mim. Não se importe com o que os outros dizem que você é. Se importe o que Deus acha de você e a posição que Ele te deu em Cristo Jesus, que é essa, de amar uns aos outros. Amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que os outros disserem de você, deixa para lá. Não liga. Amém? O que importa é quem você é. O seu interior, o seu íntimo. Se você está contente, está feliz para com Deus. Amém? O que os outros dizem não importa. Ah, irmão, e os comentários que as pessoas fazem, o senhor não liga não? Eu não. Quem quiser me chamar de herege pode chamar, como já chamaram. Quem quiser me chamar de louco pode chamar. Pode me chamar do que quiser. Eu sou o que Deus me tornou. Eu sou o que Deus me ensina a ser. E não o que os outros dizem ou o que os outros acham de mim. Amém? Versículo 4. Orem para que eu possa manifestá-los. Não é a manifestação como muitos dizem hoje aí. Olha, fulano está manifestado, está com demônios. Não é essa manifestação aí da carne. Amém? Abertamente, como me cumpre fazê-lo. Versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado. Com quê? Com sal. Tá vendo porque temos que ser o sal? Para que saibam como responder a cada um. Olha só, amados, que eu tinha falado no começo aqui da live. Tá vendo? Temos que ter essa temperança, amado. Quando chegar alguém para conversar com você, você está pronto. Amado, não é por esse caminho. Amado, você está vivendo rudimente, você está vivendo, amado, em um período que já passou. A lei era transitória, Jesus já ressuscitou, Jesus já voltou. Não vai acontecer, amado, um arrebatamento como se prega hoje.
que quem é bom vai para o céu e quem é ruim vai para o inferno. E eu digo para você, como digo sempre, vai bom para o inferno, vai ruim, vai preto, vai branco, vai pardo, vai mulato. Não existe para Deus, amado, acepção de pessoas. Vai rico, vai pobre. Todos nós vamos descer à sepultura, amado. Todos nós temos uma determinação de Deus aqui nessa terra. Amém? Nós só estamos aqui de passagem. O nosso espírito, ele voltará para Deus porque já pertencia a Ele. Amém? Mas a matéria, a carne, vai voltar ao pó. Amém? E o que é sepultura? Inferno. Aonde foi que Jesus foi colocado? Numa sepultura, não foi? E diz que lá na sepultura, Jesus desceu às partes mais baixas do inferno, que é da terra, e tomou a chave de quem? Da morte, né? Aquele que tinha o poder e o domínio sobre os homens, sobre as almas. E Jesus tomou, amados irmãos. Se você não crê, paciência. Amém? Vamos lá? Para nós encerrar. Agora em 2 Coríntios 8, 21. Vamos encerrar. São 8 horas e 25 minutos. 2 Coríntios, para a gente encerrar. Tem muita coisa aqui, amados irmãos, para a gente aprendermos, mas não quero ser mais pesado com os amados irmãos. Já estamos no adiantado da hora, mas vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. 8, 21. Amém? Já vamos encerrar. 8, 21. Cadê? Quem encontrou, diga graças a Deus. Todos encontraram? Então, amém. Pois, 2 Coríntios 8, 21. Vamos lá? Vamos ler? Pois estamos tentando o cuidado de fazer o que é certo, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Está vendo? Amados, temos sim que fazer o que é certo, o que é correto. E o que é certo é você ensinar as pessoas a graça de Deus, é você ensinar as pessoas como verdadeiramente é o Evangelho, como verdadeiramente é a igreja de Cristo. Não é uma igreja entre quatro paredes, são vidas. Isso que nós temos que ensinar uns aos outros, para que aqueles que não têm o conhecimento, amém, abram as suas mentes para que de Cristo adquiram o conhecimento da verdade. Amém? Romanos capítulo 10. Romanos, por favor. Romanos capítulo 10. Versículo 1 e 2. Romanos 10, versículo 1 e 2. Amém? Olha só. Irmãos, Paulo aqui dizendo lá em Roma. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Amados, isso é muito interessante e forte. E hoje não é diferente. Você acredita que hoje, nos dias de hoje, ainda tem pessoas vivendo dessa forma, achando que é judeu, achando que tem sim que cumprir cada parágrafo daquela lei do velho pacto. Quando abre a Bíblia hoje, só abre no Velho Testamento, só abre em Moisés, como fazia os judeus antigamente, que iam ao templo para ouvir o que Moisés, para ouvir a lei, para ouvir os 10 mandamentos, né, que a qual foi dado. Teve sim a sua glória, teve ali o seu desenrolar todo, mas porém, amado, deixou, Jesus cumpriu. Não é para que você volte a fazer as mesmas coisas da lei.
como muitos têm feito. Amém? Agora sim, vamos encerrar aqui em Efésios capítulo 4, no versículo 23. Por favor, me suportem. Se tiver aí alguém com raiva de mim, me suportem. Amém? Mas eu não posso deixar de falar essas verdades para vocês, amados irmãos. Para que você tenha esse conhecimento, para que ninguém te engane mais, para que ninguém tire da boca do seu filho e dê para quem? Para o homem, para aquele que se titula pastor e diz para você que você tem que ir para a igreja orar, que você tem que, depois que você for à igreja, sua vida vai mudar, que você tem que receber a oração, que você tem que comer pão e beber suco para a comunhão com Deus, tem que participar das campanhas, dos propósitos que tem na igreja, tem que participar de tudo que acontece lá. Pelo contrário, amados irmãos, você só tem que crer. Crer em quem? Naquele a qual Deus enviou. Quem que Deus enviou? Cristo ressuscitado. Amém? Ele dizia: se eu não for, o Consolador não virá. E hoje, amados irmãos, o Consolador está em cada um de nós. Mas as pessoas, amados, são cegas, não vê. Deus está aqui no nosso interior. Mora, habita, faz morada. Somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, se somos templos, somos morada. Então, nós não precisamos buscar Deus no monte. Não precisamos buscar Deus de madrugada. Não precisamos buscar Deus hora nenhuma. Pois Ele já nos achou. E está bem pertinho de nós. Mais do que o que a gente pensa. Muitos pensam, como falei, anteriormente, que se desviaram de Deus, que se afastaram de Deus. Não pode, amado. Não tem como. Amém? Não existe essa ideia. Quem criou essa ideia foi o sistema religioso. Amém? Que aquele que não vai à igreja, entre aspas, essa pessoa é uma desigrejada, essa pessoa é um rebelde, essa pessoa não tem Deus, essa pessoa está com o demônio, está com o diabo. Amém? Então, não é dessa forma. E para nós encerrar, leia comigo Efésios capítulo 4, no versículo 23. A serem renovados no modo de pensar. E revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Tá vendo aí? Temos que ser revestidos da verdade, proveniente de quê? De Cristo, amado. Não há outro evangelho a não ser o evangelho da graça de Deus. Se houver outro, como disse o apóstolo Paulo, que seja anátema. Amém? Então tá aí. Se renovem a cada dia. Você é um novo homem, uma nova mulher. Em Cristo Jesus você é filho e não servo. Amém? E como filhos de Deus, nós temos que estar bem, viver em harmonia, ter amor ao próximo, cada dia mais, amarmos uns aos outros. Não se importe, amado, com aqueles que não te amam, com aqueles que não estão nem aí para você. Amem do mesmo jeito. Amém? Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Se conseguirmos amar pelo menos um pouquinho, amado, pode estar na certeza que o seu dia será melhor, a sua vida será outra. Amém? Eu sou José Ferreira, fiquem todos na paz e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Amém, amados irmãos? Fiquem com Deus.